Ogres vai ver os novos prisioneiros, mas eles não estão se saindo muito bem. No dia 72, Ogres explica que, com seus brincos em funcionamento, os humanos não podiam mais mentir ou esconder coisas, então eles obtiveram muitas informações. O elfo ancião pediu essas informações e ofereceu a pagar com álcool. Então, é claro, Ogres aceitou. Usando o item que Ogres lhe enviou, Ogres foi capaz de repassar as informações que obteve dos prisioneiros. Isso incluiu as rotas secretas que os humanos estavam usando para emboscá-los a seguir. Os humanos estão planejando usar seu imenso número para suprimir os elfos de diferentes direções. Usando esse conhecimento, o grupo de ogres foi em torno das rotas, armou algumas armadilhas e esperou em uma trincheira. As tropas humanas são lideradas por cavaleiros totalmente armados e há cerca de 500 deles. Além disso, também há 100 magos. Ogres explica que seria uma batalha longa e difícil se os elfos os enfrentassem de frente. No entanto, para Ogres e seu grupo, isso era praticamente apenas um alvo de treinamento. Ogres iniciou o ataque, então sua companhia fechou as rotas de fuga e usou pedras para diminuir seus números. Eles passaram de 500 cavaleiros para 300 em um instante. As armadilhas e flechas diminuíram esse número até que restassem menos de 100 cavaleiros. Ogres ficou impressionado quando o cavaleiro comandante ordenou que suas tropas construíssem uma parede com qualquer coisa que pudessem encontrar. Isso fez com que a luta ficasse em um impasse, então Ogres enviou Ogurkishi para lutar contra o comandante deles. Os humanos, claro, revidaram, mas Ogres enviou guerrilheiros suficientes para garantir que cada cavaleiro fosse eliminado. A única dúvida que Ogres tem é se Ogurkishi conseguirá se controlar. Ogres começa a destruir o comandante, e o comandante percebe que tudo sobre Ogres é insano. Ogres acredita ao comandante o fato de lutar tão bem, mas Ogres acaba vencendo. Assim como da última vez, Ogres faz um banquete e ganha um monte de habilidades. Ogres observa que o comandante o lembrou dele, mas Ogres não vê a semelhança. Justo então, Dami aparece do nada e revela que quer ter o filho de Ogres. No dia 74, os cavaleiros prisioneiros consideram ser capturados vivos mais humilhante do que a morte. Seu comandante diz para eles se acalmarem, já que tem comida e um lugar para dormir, então não está tão ruim assim. Os cavaleiros apontam que ele é de uma origem comum, então ele não entenderia e que toda essa situação de prisioneiro é uma desgraça para nobres como eles. Mais tarde, Ogres faz com que o comandante lhe diga por que os humanos estão atacando os elfos. Acontece que a causa de todo esse problema vem de uma princesa que contraiu uma doença rara que é fatal em 99% dos casos. Ela está prometida a um rei de outro império, então ele decretou que uma cura deve ser encontrada. Os humanos então descobriram sobre a medicina secreta dos elfos, feita com a bênção do semideus das florestas. O início dessa guerra tudo se resume à ganância humana. Mais tarde, Earte fica chocada quando algo acontece durante uma sessão de mineração. Todos se perguntam se foram atacados, mas acontece que a água simplesmente criou uma fonte termal. Ogres, empolgado, diz a todos que isso aumenta suas habilidades de cura e elimina quaisquer doenças de estado. Além disso, é ótimo para a pele. Todos, então, aproveitam todos os benefícios do novo banho e Ogres agradece a Earte por tê-la escavado. No dia 75, Ogres tinha algumas preocupações, então ele pensou em uma nova estratégia de treinamento usando os prisioneiros humanos. As ideias fazem com que os outros trabalhem em suas habilidades de liderança, executando uma batalha simulada com soldados reais. Eles dão ordens aos seus soldados devidamente equipados e vencem se conseguirem derrotar o líder do grupo oposto. Ogres se posiciona à margem e atua como juiz. Exemplos incluem Celsai emitindo ordens para as tropas defensivas e Dami ordenando arcos. Dami e Celsai parecem ter uma liderança forte, mas Ogres Kishimblatsato não conseguiu vencer nenhuma. Os humanos assistindo não conseguem nem entender o que está acontecendo, já que não faz sentido como goblins estão praticando manobras militares. Outro comandante declara que está cansado de bater nos ossos, pois esperava lutar contra Ogres cara a cara. Ogres ficou impressionado com a coragem dele. Esse cara ainda quer desafiá-lo se quiser seguir seus camaradas ou perder repetidamente, então Ogres desenvolve uma apreciação pelo que chama de Cavaleiro de Aço. O cara fica chocado quando Ogres o cobre de mana. Ogres explica que o esmagaria se não nivelasse um pouco o campo de batalha. Ogres libera um pouco de seu poder, e o cavaleiro fica empolgado quando isso deixa claro que ele está disposto a lutar. Ogres luta contra ele, mas o cara nunca realmente teve chance de vencer, pois Ogres o destrói completamente. Ogres o cura e Ogres Kishi declara que também quer lutar contra o Cavaleiro de Aço. Enquanto Ogres observa eles lutarem,
ele percebe que Ogres Kishi também foi inspirado pelo espírito do Cavaleiro de Aço. Mais tarde, o cara explica que veio de uma terra onde há muitos demi-humanos, e isso facilita sua comunicação com eles. O Cavaleiro de Aço notou a ampla gama de raças que Ogres reuniu e percebe que ele as organizou muito bem. Ele até começa a se perguntar se Ogres foi enviado por intervenção divina. O cara então desiste de ser cavaleiro e declara que quer lutar por Ogres. Ogres aceita, o que o torna não mais um prisioneiro, e ele decide fazer bom uso de seu talento. Ogres torna o Ruivo seu aprendiz e instrui-o a ensinar a ela habilidades únicas de combate humano. Mais tarde, o ancião elfo concorda em levar os humanos feridos. Ogres gostaria de saber sobre a medicina secreta que os humanos estão atrás, e o ancião revela que, na verdade, é a medicina que ele deu a Ogres antes. A medicina é aparentemente um grande negócio e pode curar praticamente qualquer doença. Ogres não consegue acreditar que o velho elfo lhe deu algo tão precioso, mas o ancião explica que suas leis apenas proíbem compartilhar isso com humanos, não com os ogros que salvaram sua filha. Ogres toma a medicina pela primeira vez e isso lhe dá uma sensação estranha. Isso também resulta em ele receber uma tonelada de habilidades estranhas relacionadas à cura. Ogres dá a um dos humanos feridos uma gota de seu sangue, e o cara fica chocado ao revelar que não apenas suas feridas foram curadas, mas também a dor nas costas dele desapareceu. Ogres também fica estupefato, pois acaba de perceber que todo esse ganho de habilidades está começando a ficar realmente louco. Ele acabou de curar completamente esse cara com uma gota de sangue, então se pergunta o que aconteceria com mais. Esse tipo de habilidade está em um nível completamente diferente, então Ogre se pergunta se ele se aprimorou para um território realmente insano. No dia 81, o grupo de Ogres se prepara para seu terceiro confronto com o exército humano. Ogres atinge alguém com sua lança a 300 metros de distância, e então usa sua habilidade para produzir um número ilimitado de lanças. A batalha termina em apenas 20 minutos após o ataque. Ogres então usa seu slime para se livrar de todos os cadáveres. Não é uma visão muito agradável, mas todos concordam que Bloodsato tem um parafuso a menos, pois parece estar se divertindo. No dia seguinte, os elfos sussurram entre si enquanto Ogres trouxe humanos com ele para ver o ancião. Ogres garante aos humanos que o ancião é mais gentil do que os outros elfos, e isso se prova verdadeiro quando ele lhe serve bebidas e comida. O ancião está satisfeito que Ogres tenha levado o exército humano ao limite, mas não quer que a luta se arraste. Por essa razão, ele deseja enviar suas tropas mais capacitadas para a próxima batalha, a fim de colocar um fim decisivo à guerra. O ancião está pagando Ogres, então Ogres concorda. No caminho de volta para a vila, a dama cavaleiro observa que Ogres tem uma devoção completa e, portanto, gostaria de permissão para cumprir seu dever como cavaleiro do reino. Ela pergunta se ele estaria disposto a enviar a medicina elfa secreta ao reino para curar a princesa. Ogres pensa em como ter o reino ao seu lado e quitar sua dívida seria bastante benéfico, mas existe um problema. 5 deuses são adorados neste mundo. Eles são incrivelmente poderosos, então tendem a ser a raiz de muitos conflitos religiosos. Ogres tem a bênção do deus da origem do Mise, então se alguém como ele fornecer a medicina, isso poderia levar a ainda mais problemas. No entanto, ele parece ter uma ideia e diz à cavaleira que vai considerar a proposta. O dia 83 é o dia da batalha final. Existem 2.000 soldados humanos, incluindo os elfos que se juntaram a eles. O grupo de Ogres é composto por 650. Esta batalha não será como as outras, pois eles perderão se atacarem impulsivamente. Isso também se deve ao fato de que um dos bravos do sangue de Ogres aprendeu algo no dia anterior. Os humanos enviaram uma ordem de 8 guerreiros heróicos que eles chamam de Rugal Dordin. Eles são considerados a força de combate definitiva, pois todos os 8 deles foram abençoados pelos deuses. Não apenas são fortes sozinhos, mas também fortalecem aqueles que lutam ao seu lado. Isso significa que quanto mais aliados tiverem, mais perigosos eles se tornam. Ogres nem ficou preocupado ao saber sobre eles, mas apenas se perguntou como eles seriam de sabor. É hora da batalha, então Ogres convoca seus esqueletos. Dami se pergunta se isso é uma boa ideia, já que o sol vai nascer em breve, mas Ogres explica que fez algumas alterações nos esqueletos. Ele então instrui o grupo de Ojikishi a cuidar do perímetro, porque ele levará seus esqueletos diretamente para o centro. Ogres inicia a batalha e os humanos ficam chocados com a quantidade de esqueletos que aparecem. Os humanos sabem que só precisam esperar, pois o sol vai nascer em breve e ele finalmente aparece. Eles ficam aliviados, acreditando que poderão empurrá-los para trás agora, mas ficam estupefatos quando os esqueletos não desaparecem. Acontece que Ogres cobriu os esqueletos com slime para que pudessem lutar durante o dia. Os esqueletos se saem bem,
mas Ogres os envia para ajudar os outros, pois decidiu eliminar os soldados restantes. Enquanto ele concentra um ataque incrível, Ogres pensa sobre como todo o exército irá desmoronar quando ele eliminar as tropas no centro. Perto dele, um dos bravos se aproxima, mas está irritado por ter que participar de uma guerra tão entediante. Ele acha que as tropas precisam apenas lutar mais, mas os outros apontam que não são tão fortes quanto ele. O bravo se levanta para ver Ogres se concentrando e percebe que a batalha pode realmente se tornar interessante. As tropas ficam chocadas ao ver Ogres reunir uma quantidade imensa de água e sangue, e ele usa seu ataque para destruir tudo. A luta deixou Ogres com fome, então ele começa a comer, mas é interrompido pelo garoto casual que gostaria de lutar em seguida. Ogres foi informado sobre essa pessoa, então sabe que seu nome é Filipo, o bravo dos insetos ósseos. Filipo não gosta quando alguém que não respeita o chama pelo título, então fica realmente irritado. Esse garoto tem uns olhos insanos, então Ogres percebe que isso significa que ele foi abençoado pelo deus dos insetos demoníacos. O garoto está chateado com Ogres, já que ele é a razão pela qual suas férias foram arruinadas. Ogres vê claramente que o garoto está agindo como mimado, mas na realidade, a pressão que emana de seu corpo deixa muito claro que ele pode lutar. Filipo pode sentir que Ogres tem uma bênção, então quer saber qual é, mas Ogres não diz uma palavra. Apenas Filipo revela que tem alguns insetos que usam uma mistura de sua bênção e necromancia. Ele os lança por toda parte e explica que pode fazer os corpos se moverem. Não são zumbis, no entanto, pois podem se mover ao sol, então Ogres conclui que os insetos são algum tipo de arma biológica parasitária. Filipo então declara que existe uma grande diferença entre bravos e heróis. Os heróis são muito mais fortes individualmente, e os lutadores que eles empoderam também são muito mais fortes. No entanto, os heróis podem empoderar apenas até 10 pessoas. Já os bravos podem empoderar centenas. Nesse momento, os ogres ficam chocados quando Filipo transforma os corpos em monstros. Filipo ordena que os monstros ataquem, mas os ogres rapidamente começam a despedaçá-los. Filipo fica impressionado ao ver que os ogres conseguem esmagá-los como se fossem nada, então decide assumir o controle direto sobre os monstros. A luta se torna mais difícil, e Filipo não fica impressionado com a rapidez com que os ogres conseguem se curar. Ele se prepara para usar algo do qual os ogres não serão capazes de se recuperar, então invoca uma centopeia gigante. Essa criatura esmaga os ogres, e o garoto explica que é seu animal de estimação favorito. Ele também é bastante famoso, pois foi classificado como um desastre natural. É incrivelmente perigoso, já que seu veneno pode causar a morte, mas provoca paralisia dos órgãos com apenas uma pequena exposição. O garoto então fica impressionado, pois os ogres conseguiram sobreviver tanto tempo. O grupo dos ogres se preocupa, pois o veneno claramente começou a fazer efeito. Ninguém pode ajudar, pois estão cercados por inimigos. Filipo elogia seu animal de estimação, pois ele traz o corpo sem vida dos ogres até ele, e ele o manda para terminar seu outro trabalho. Filipo tem certeza de que a luta acabou agora, então pensa em dissecar o corpo dos ogres para descobrir quais bênçãos ele tinha. Ele procura alguém para ajudar a mover o corpo dos ogres, mas fica chocado quando os ogres desaparecem. Nesse momento, Filipo mal consegue desviar de um ataque dos ogres e se pergunta como ele conseguiu sobreviver. Os ogres não explicam, então o garoto assume que ele apenas usou um corpo falso. O animal de Filipo já está bastante longe, então ele decide que é hora de usar sua primeira arma secreta. Filipo gostaria que eles se apresentassem formalmente primeiro, mas os ogres não querem que saibam quem ele é ainda. Filipo se apresenta e explica que ficou em 7º lugar em todo o país. Os ogres interrompem sua pequena introdução com o ataque, mas o garoto se transforma e o empurra de volta. Filipo fica irritado agora, pois os ogres o forçaram a usar sua segunda arma secreta antes que pudesse terminar de usar a primeira. O garoto então se transforma completamente, mas isso apenas o torna ainda mais apetitoso para os ogres. Isso porque ele pensa que qualquer boa refeição exige esforço. Os dois começam a lutar, mas Filipo fica chocado ao ver que os ogres conseguiram desviar de seus ataques enquanto contra-atacavam. Isso é incrível para ele, já que os ogres nem mesmo passaram por um despertar épico. Os ogres não têm ideia do que isso é, e Filipo se recusa a contar, já que os ogres não têm cooperado. Isso não incomoda os ogres, pois ele sabe que pode forçar o garoto a falar. Os ogres então explicam que ele tem uma transformação de inseto própria, mas Filipo não acredita nele. Os ogres usam sua habilidade de exoesqueleto para se transformar, então Filipo fica impressionado ao perceber que ele sempre parece ter algo na manga. Os ogres encontram Filipo no céu para a luta e o mandam para o chão. O grupo dos ogres termina de limpar uma área,
mas Dum tem um pressentimento muito ruim sobre algo. Nas proximidades, Filipo explica que se divertiu muito, mas é hora de parar. Os ogres não o deixarão escapar, mas o garoto diz que essa não é sua escolha. Ele se afasta e declara que é um corredor muito rápido. Os ogres o perseguem, mas ele deve parar para derrubar a carcaça que é capaz de se mover sem Filipo. Decade consegue escapar, mas os ogres prometem que um dia o comerão. Dum chega, feliz por ver que os ogres estão bem, e explica que enviou uma réplica que ele criou em uma pequena missão enquanto lutava contra Filipo. Ele aplicou uma habilidade de furtividade nela, então se aproxima de alguém e diz para não se mover. A pessoa a quem ele fala é o próximo rei do país e atual comandante das Forças Armadas Reais. O replicante lhe diz que não tem desejo de continuar a guerra. O comandante se pergunta quem ele é, mas o replicante apenas lhe diz para conferir sua armadura. O comandante fica chocado quando o replicante explica que o que está no frasco é o remédio secreto élfico que curará a princesa. O replicante aponta friamente que suas tropas agora podem parar de sacrificar suas vidas em vão. De volta aos ogres, ele reconhece que poderia facilmente ter eliminado o futuro rei, mas sabe que isso faria com que o reino enviasse toda sua força para eliminar os elfos. Ele decidiu contra isso para evitar uma guerra total. Os ogres, então, organizam um muro defensivo para que possam levar os feridos para um lugar seguro. Nas proximidades, alguns humanos ficam aterrorizados ao se deparar com os ogres, mas ele lhes diz para seguirem em frente. A batalha acabou, e ninguém mais precisa perder a vida. Ele então reflete sobre como existem questões mais importantes que precisam ser resolvidas. À noite, descobrimos que 30 membros da Parabela perderam suas vidas na batalha. É um momento muito triste, pois eles precisam ser enterrados adequadamente. Neste mundo, há o risco de que os mortos voltem como zumbis ou fantasmas, então eles devem ser cremados. Os outros ficam emocionados enquanto oferecem orações aos valentes guerreiros que lutaram até o fim. Todos reagem de maneiras diferentes, mas os ogres não se sentem particularmente tristes. No entanto, ele sente a necessidade de se agarrar à vida o máximo que puder, pois eles não podem mais. A partir do dia 84, aprendemos que a recente batalha rendeu a todos uma grande quantidade de experiência de alta qualidade, o que levou a muitas novas evoluções no grupo dos ogres. Obje estava fazendo muitos curativos e evoluiu para Meio Senhor Santo. Ele agora pode usar uma habilidade única de Meio Senhor Santo chamada Campo de Concha. É durável o suficiente para suportar 20 ataques dos ogres. Obifu se tornou um objetivo por causa de seu amor por comida estragada. Ela tem comido apenas zumbis, e você é o que come. Ela acidentalmente fala sobre os caras, e os ogres temem o que ela pode estar pensando. Apenas um ogre se assusta com os olhos sem rosto de Obmi, então pede que ela os mantenha fechados. Ela nunca foi boa em combate direto e agora se tornou uma Dodomeki, uma raça que se destaca no suporte de combate usando magia ilusória. Ela tem algumas habilidades úteis, e os ogres têm certeza de que ela irá superá-los até mesmo em termos de coleta de informações. As coisas estão indo tão bem que até alguns de seus fracos hobgoblins subiram de nível e se tornaram ogres. Este grupo, surpreendentemente, promete ficar mais forte em homenagem àqueles que sacrificaram suas vidas durante a batalha. Os ogres ficam surpresos, pois goblins são egotistas por natureza, mas esses caras estão lamentando seus camaradas perdidos e usando isso como motivação. O líder do cobalto também subiu de nível e se tornou um cobalto guerreiro. Este cara afirma ter recebido uma aparência feroz, assim como os ogres, mas os ogres acham que ele se parece mais com o chefe da máfia que acabou de descobrir o cosplay. Os ogres também receberam um nome verdadeiro e agora são chamados de Suji. O velho Gabji explica que nomes verdadeiros são nomes especiais que indivíduos de um certo nível recebem. Se um inimigo descobrir o verdadeiro nome de alguém, pode lançar certos feitiços, como maldições, nessa pessoa. Contar a outro seu verdadeiro nome é uma má ideia e seria como cometer suicídio. O líder do cobalto decidiu compartilhar seu verdadeiro nome com os ogres como sinal de sua lealdade eterna, então os ogres decidem chamá-lo de Makita a partir de agora. Os ogres pensam sobre o que devem fazer com os prisioneiros, e por fim, decidem deixá-los livres. Qualquer um que não tenha para onde ir pode se juntar ao grupo dos ogres em uma base provisória. Alguns prisioneiros se ofendem muito com isso, pois sentem que são superiores ao resto, mas ser um membro provisório significaria que estão abaixo de um goblin. Uma discussão surge, já que os goblins são insultados pela afirmação. Os ogres reconhecem que os 3 prisioneiros são mais fortes que os goblins, mas confiam nos goblins que foram treinados desde o nascimento mais do que em alguns aleatórios que apareceram recentemente. Os ogres dizem aos 3 que podem simplesmente ir embora, mas eles preferem se provar. Eles querem lutar contra o líder do grupo mercenário, e se vencerem,
querem o controle sobre ele. O cara pensou erroneamente que Dami era o líder deles, e eles acham engraçado que um ogro como os ogres seja realmente seu líder. Os ogres precisam acalmar Dami, que concorda em fazer isso. Os ogres querem lutar contra dois deles ao mesmo tempo, então o chamam de arrogante. Todos ficam maravilhados quando eles exibem suas armas, e o Gavi fora de controle chega para assistir à luta. Ele explica que eles estão usando armas orbes, e alguns dos outros membros podem ser capazes de usá-las também. As armas orbes dão a seus usuários um aumento significativo de poder e se repararam quando danificadas. Os ogres eliminam instantaneamente os atacantes e derrotam qualquer outro desafiante. Nesse momento, todos ficam chocados ao ver os ogres sendo empurrados para trás. Este cara com aparência de macaco declara que agora ele é o líder, mas os ogres o manda voar. Os ogres explicam que o cara fez um bom trabalho ao se aproximar dele furtivamente, então ele deixou que ele realizasse seu ataque. Apenas o meio Dampere permanece, mas ele não está em lugar nenhum. Os ogres eventualmente encontram o cara pedindo a Dami para se tornar sua esposa. Ogres o espanca implacavelmente, pensando em como ele, ao flertar com Dami bem na frente dele, mereceu uma surra ainda pior. Existem outras raças poderosas entre os membros provisórios, mas eles estão gratos por terem sido libertados da escravidão. Os ogres deram ao cara Dampere um pouco de sangue para curá-lo, mas isso fez com que o cara prometesse sua lealdade, o que deixou a situação um pouco estranha. No final de tudo isso, o grupo dos ogres acabou com 50 novos membros provisórios. Os membros provisórios fazem sparring contra alguns dos mortos-vivos dos ogres, e aprendemos que Ogres colocou o chaveiro dos ogres encarregado de treiná-los. Não é só isso que está acontecendo, pois Ogres encontrou alguns novos ferreiros para trabalhar com a garota ferreira. O cara pequeno aponta que ela ainda tem muito a aprender, mas eles veem potencial nela. A garota ferreira não gosta muito deles, mas a forja dos anões é de primeira linha neste mundo. Eles podem até ser capazes de fazer equipamentos miturais, então Ogres pediu à garota ferreira para tentar fazer isso funcionar. Ogres aprendeu uma habilidade recentemente chamada síntese. Ele faz um experimento com a orbe e funciona como um encanto. Ele então usou o caos dos mortos para produzir um monstro, mas ele não ouvia suas ordens e não estava selvagem, então ele teve que destruí-lo. Em seguida, usou a síntese para cozinhar novas habilidades. Ele combinou as habilidades fraqueza à luz solar e fraqueza ao dano de luz para criar fraqueza ao dano solar, mas se arrependeu disso. No dia 85, eles começaram a renovar sua base. Eles priorizaram as fontes termais para que pudessem oferecê-las como um serviço para seus aliados elfos. No dia 86, os ogres usaram os membros provisórios para testar habilidades sintetizadas. Assim, haveria menos problemas em caso de uma fatalidade acidental, mas os ogres acham que podem ter exagerado nas coisas. No dia 87, os ferreiros anões dão a Ogres seu melhor trabalho. É um martelo de guerra especial, mas os ogres não conseguiram entender a explicação deles sobre o que o torna especial. As coisas mudaram tanto desde que os ogres nasceram, que agora ele precisa suprimir sua presença ao andar pela floresta. Caso contrário, as criaturas fogem dele. Os ogres se encontram novamente com a Dríade para pegar algo, mas as outras garotas lhe dizem que ele pagará caro quando ficar claro que ele estava apto no Gudi. No dia 88, Ogres anuncia que eles plantarão algumas culturas. O que ele pegou da Dríade foi uma coleção de sementes mágicas para frutas e vegetais. Elas crescem mais rápido do que as naturais, além de terem um sabor melhor e serem mais nutritivas. No dia 89, alguns recrutas provisórios retornam para casa. Prisioneiros de nascimento nobre também voltam para casa, mas Tomius lavou o cérebro primeiro. Isso significa que eles agora têm espiões para reunir informações dentro do reino e do império. O exército humano começou a se retirar, então o ancião elfo agradece aos ogres por sua ajuda. Ele organiza um banquete para comemorar, mas os ogres se perguntam se foi mesmo uma boa ideia ele ser convidado. O ancião reconhece que suas regras exigem que eles desprezem qualquer um de fora da aldeia, mas os ogres e seu povo são seus amigos. O ancião explica que seu irmão mais novo quebrou seu código ao deixar a floresta há muito tempo em busca de uma ligação com o mundo exterior. O ancião só queria garantir que a floresta dele seria um lugar seguro para ele retornar, e ele só conseguiu isso graças aos ogres. Todos os elfos ficam emocionados, e a celebração continua. Ao retornar à sua base, a Terra havia cavado o último dos cristais espirituais. Como sinal de gratidão a Velvet e ao Carbuncle, os ogres decidem comer este último lote de cristais espirituais. Claro que fazer isso concede a ele um monte de habilidades. Depois disso, os ogres começaram a trabalhar em algumas artesanias pesadas.
Ele fundiu os ossos dos esqueletos negros e adicionou um material replicante como medida antilo-solar. Isso permitiu que ele criasse o que ele chama de centopeia esquelética. Os ogres planejam usá-la como veículo, já que quer levar as garotas humanas a uma cidade humana. As garotas humanas temiam que fossem expostas, mas os ogres apenas lembram que prometeram devolvê-las para casa quando se conheceram. E se decidirem ficar, os ogres querem que elas voltem antes de tomar essa decisão. No dia 91, a construção da fonte termal melhorada foi concluída. O cavaleiro pode ver que a ruiva está distraída durante o treinamento, e ela revela que está preocupada com a possibilidade de voltar a uma cidade humana. O cavaleiro quer ficar fora disso, mas a garante ao dizer que os ogres não parecem estar com pressa para se livrar dela. No dia 92, as garotas coletam algumas coisas para vender na cidade. Nesse momento, os ogres percebem que ter essas garotas por perto para emprestar o conhecimento que lhe está faltando é uma verdadeira bênção. No dia 93, uma festa é realizada para ajudar todos a se conhecerem melhor. O trio diante se comporta como bêbados insuportáveis, afirmando que farão o que quiserem quando os ogres forem à cidade, mas informam ogres sobre algo importante. O reino e o império têm desprezo pelos demi-humanos, então eles precisarão de alguém de uma família nobre para ajudá-los a entrar. O cara vermelho e Obnoxious oferece ajuda, mas Ogres recusa. No dia 94, Ogres divide todos em 4 grupos. O objetivo é reunir informações sobre o mundo exterior, resolver quaisquer problemas entre si e tentar subir de nível. No entanto, o mais importante é que Ogres quer garantir que ninguém morra. No dia 95, todos se preparam para partir. Cada um mostra sua personalidade excêntrica, e Ogres avisa Keishi para não sair correndo sozinho. Com isso, todos os grupos partem. Ogres reflete sobre quanto aprendeu vivendo na floresta, mas sabe que deve seguir em frente, pois ainda há muitas presas poderosas no mundo esperando para serem devoradas. No dia 102, Ogres e as garotas chegam à cidade Garrison. As pessoas ficam apavoradas porque não estão acostumadas a ver um ogro liderando um grupo de humanos, mas as gêmeas explicam tudo. Ogres então diz às garotas que devem passar o tempo na cidade decidindo se querem viver lá novamente ou voltar com ele. A ruiva então leva Ogres até a guilda enquanto as outras garotas vendem alguns produtos. Ogres se envolve em um problema, mas apenas faz o Trouble Fine. Após se registrar como um aventureiro, o grupo vai às compras. As garotas vão procurar roupas, mas Ogres decide reunir informações. Ele se disfarça de humano e muda para a forma que usava em sua vida passada. Ao caminhar pela cidade, ele ouve muitas pessoas falando dele como ogro tatuado. Os ogres parecem ter uma imagem ruim, então Ogres determina que não poderão continuar suas atividades como grupo mercenário por enquanto. Momentos depois, alguns vagabundos cercam Ogres. Ele elimina esses tolos e os devora para ganhar algumas boas habilidades. Ogres percebe que todos eles usavam anéis combinando, então se pergunta se fazem parte de uma grande organização. Perto dali, ele ouve um cara pagando um resgate para libertar uma garota. Os vagabundos com quem ele está falando exigem mais dinheiro, e Ogres nota que eles usam os mesmos anéis. O cara descobre que terá que lutar contra eles e Ogres percebe como essa situação pode ficar ruim quando ouve que a garota que ele está tentando salvar é, na verdade, uma princesa. Os vagabundos quase eliminam o cara, mas Ogres os nocauteia. Ele também anexa seus clones de sangue a eles para poder rastreá-los mais tarde. O cara fica furioso que Ogres deixou os criminosos viverem, mas Ogres lembra que ele acabou de salvar sua vida. Ogres deixa seu cartão de mercenário com o cara, para que ele possa chamá-lo se precisar de ajuda. Ogres mostra sua forma de ogro, mas diz ao cara para não dizer uma palavra sobre o que aconteceu. Naquela noite, o cara se encontra com Ogres e revela que a presença da princesa na cidade era um segredo, mas ela escapuliu de sua pousada. Ela foi encontrada e capturada por uma organização. O cara fica chocado quando Ogres revela que já sabe onde está o esconderijo deles. Eles vão até lá, e Ogres elimina todos os ladrões e resgata a princesa. Enquanto queimam o esconderijo, Ogres afirma que encontrou evidências mostrando que o sequestro foi planejado pela própria princesa. O cara quer relatar isso ao reino, mas Gunk aparece do nada para lançar um feitiço nele. Ele faz com que o cara pense que algo realmente ruim acontecerá se ele revelar o que aconteceu. Em vez disso, ele deve inventar uma história com a princesa e continuar vivendo uma vida pacífica. No dia 103, Ogres é informado que os recém-nascidos Goblins e Hobgoblins foram entregues. Ogres fica feliz que a próxima geração nasceu, mas ainda precisa ouvir as respostas das garotas antes de deixar a cidade. Quando vai falar com elas, todas afirmam que nem precisa perguntar e já arrumaram suas coisas para ir com Ogres.
Os chefes ainda têm muitas receitas para experimentar e as garotas nerd, mas é aqui que este vídeo termina. Continua no próximo vídeo da parte 3. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.